Fala galera, meu nome é João Pedro e eu vim compartilhar com vocês o meu resultado na prova do Enem. Foi uma prova que eu achei bem difícil quando eu fiz, por mais que eu estivesse muito preparado assim e... vamos lá pros resultados, né? Tem um ponto também de que foi o Enem que eu mais estudei, mas também foi o Enem que eu mais achei difícil, assim. Eu lembro de ficar muito nervoso na hora da prova, ficar suando frio mesmo. Eu sinto que com certeza isso me prejudicou um pouco, né? Em linguagens eu fiquei com 671,7. Eu fiquei com 36 acertos em linguagens e fiquei com essa nota. Eu acho que eu poderia ter sido mais coerente na minha prova também de linguagens. Eu vi que eu errei uma questão de figuras lá. E outras questões também que eu tenho que rever depois, mas eu sinto que eu poderia ter sido mais coerente com relação aos meus acertos em linguagens e, consequentemente, ter conseguido uma nota maior aí, né? Em ciências humanas eu fiquei com 711,4. Humanas eu perdi algumas questões, eu perdi uma questão que depois que eu cheguei em casa ela foi muito óbvia, mas na hora da prova não foi, que foi aquela do estoicismo. Eu sabia que o cara lá, o Sêneca, ele é estoico, né? Era estoico e tal, mas com aquele texto e aquele comando eu não consegui identificar que era estoicismo na hora da prova, tipo, fugiu da minha mente, assim, e eu acabei perdendo essa questão. Por exemplo, né? Ciências da natureza, eu fiz 34 acertos, né? E acabei ficando com 751,2. Eu também poderia ter sido mais coerente na minha prova de ciências da natureza, com certeza. Acabei errando umas fáceis, umas médias, e, consequentemente, minha nota não foi tão boa assim. E sem falar que eu poderia ter acertado mais, né? Eu acho que 34 acertos foi... eu tava esperando mais, assim, nos simulados eu tava chegando em 38, 39 acertos, e na hora da prova eu não consegui converter o meu desempenho que era nos simulados dentro da prova, assim, e isso com certeza afetou minha nota, assim, né? Já em matemática, eu fiz 882,6 pontos. Em matemática, eu acabei perdendo duas questões fáceis, que com certeza derrubaram minha nota. Se eu tivesse... na verdade, eu fiz 36 acertos, né? Das 45, contando com aquela anulada. E se eu tivesse acertado essas duas, eu teria ido para 38 acertos. Com certeza minha nota em matemática ia para cima de 900, assim, porque foram duas questões fáceis e eu não poderia ter perdido, né? Uma relativamente fácil e outra bem fácil, que eu perdi porque na hora da prova eu fiquei cansado e tal. E isso é bem nítido na prova do Enem, assim, se você consegue perder muitas questões por cansaço, né? E isso é uma pena porque eu havia treinado muito no ano passado, havia treinado muitos simulados e infelizmente não consegui ter um desempenho tão bom assim nessa prova, né? Eu fiquei com 142 acertos no total e eu acho que eu poderia ter me saído bem melhor nessa prova, assim, porque se eu tivesse um pouco mais de calma, se o ambiente lá da escola que eu tava tivesse com menos pessoas fazendo barulho na minha sala, isso com certeza teria me beneficiado de certa forma. Mas como a gente não pode controlar essas coisas externas, a gente tem que focar no que a gente pode controlar, né? E o que eu posso controlar é o quê? É a minha preparação, são os meus estudos ao longo do ano, os meus simulados que eu faço, as revisões, e é isso. Bom, sobre redação, foi a nota que eu acho que tirou as possibilidades de uma aprovação, né? Sim, porque eu fiquei com 880 pontos, e engraçado porque em todos os anos que eu fiz Enem eu sempre fiquei mais de 900, eu vim de 2.980 pontos seguidos em redação, né? No ano de 2021 e 2020, né? E veio que 880 pontos e ver que 880 foi a minha nota em redação esse ano foi realmente devastador, assim, porque eu sinto que eu fiz um texto bom, assim, sabe? Um texto coerente, com boas argumentações, com todos os pontos em todos os tópicos e tal, mas talvez eu tenha deixado de desejar, assim, na parte visual do meu texto, teve algumas rasuras, que podem ter dificultado a leitura dele, né? Alguns erros de concordância, e eu acho que com certeza isso influenciou na minha nota, porque em todos os outros anos que eu fiz 980, a minha redação ficou impecável na folha definitiva, assim. Não teve nenhum erro, nenhuma rasura, e isso com certeza deixou a leitura do texto bem mais fluida, né? Eu acho que a forma como o meu texto ficou difícil de ler, os corretores têm o quê? Menos de 3 minutos para ler uma redação e corrigir e tal. Eu acho que eu posso ter dificultado o trabalho deles e isso não ficou muito bom. Por mais que minha argumentação tenha sido boa enfim, né?
eu também tive dificuldades na hora do tema lá e tal, porque é um tema que, ao mesmo tempo que era específico, né, que falava de povos tradicionais, você podia se perder ali falando só de indígenas, por exemplo, né? E eu talvez tenha pecado um pouco nisso, né? Bom, em minha média, a soma de todas as notas dividida por 5 ficou em 779,38 pontos. Na verdade, foram 3 pontos abaixo da minha nota do ano passado, né, da minha média do ano passado, porque como eu falei, eu tirei 980 pontos em redação, e se eu tivesse tirado a mesma nota do ano passado, eu estaria bem mais tranquilo, estaria com quase 800 pontos de média, que era meu foco, né, ter passado de 800 pontos. E, bom, é isso. Essas foram as minhas notas, estou bem chateado ainda, porque eu queria um resultado bem melhor, assim, eu estudei bastante, por mais que ano passado tenha sido um ano muito difícil para mim, né, e, bom, eu sinto que eu preciso dar mais um gás, mais um ano de estudos para realizar o meu sonho, né, que é passar em medicina. E eu vou firme nessa ideia, porque se é um sonho, eu não posso deixar ele para lá, simplesmente assim. Ainda mais depois de algum tempo, né, que eu venho me esforçando verdadeiramente para alcançar isso. E agora eu vou reorganizar os meus métodos, talvez usar uma metodologia melhor, procurar me organizar mais, ser um pouco mais disciplinado nos meus horários de estudo, horário de sono, alimentação. Acho que esse ano necessita de um trabalho ainda mais árduo, assim, para conseguir alavancar os meus pontos e me fazer chegar em uma quantidade maior de acertos e, consequentemente, uma maior média, né? Esse ano tem que ser um pouco mais diferente, tem que ser um pouco mais profissional, por assim dizer, a minha atuação, né, com relação aos estudos, porque como se eu só chegasse perto todos os anos, só melhorasse um pouco, sem aquela melhoria efetiva que um estudo bem desenvolvido, um estudo com método, com eficiência pode me dar, né? Um resultado que esse tipo de estudo bem feito pode me dar. E, bom, é isso. E eu tô aqui para conversar com vocês, caso alguém queira conversar sobre a nota do Enem, compartilhar alguns métodos, algumas formas de estar saindo melhor na prova, compartilhando a rotina e tentando ser melhor, né? Sempre. É isso.